pessoal! Vamos agora para a segunda fase do encerramento das atividades de uma empresa. A primeira fase nós vimos que é a dissolução, seja ela total ou seja ela parcial. Agora nós entramos na fase em liquidação. Nessa fase haverá o que? Os cálculos, né? Quais são os haveres sociais, quais são as dívidas que serão pagas, todas na verdade serão pagas, caso não pague, qual é o efeito disso, e também alguns procedimentos, mesmo que sejam um pouquinho contábeis, é interessante que vocês possam ter contato, porque as empresas encerram todos os dias, né? E você muitas vezes está numa ação judicial, em face de uma empresa que está em encerramento, e você precisa saber qual é a fase que ela está, né? Mesmo que você advogue em outras matérias, outros assuntos, ou se você seja um advogado empresarial, é primordial que você conheça. Então vamos lá, vamos para a fase de liquidação. Acompanhem comigo. Logo após a dissolução, nós temos a liquidação da sociedade. Então acompanhem comigo o que está escrito aqui na apostila. Ó. Após a dissolução da sociedade, a mesma entra em processo de liquidação, ou seja, é o conjunto de atos destinados a realizar o ativo, pagar o passivo e destinar o saldo que houver para proceder-se à partilha imediata pelo sócio dos haveres sociais e à transmissão global de todo o patrimônio para um ou mais sócios. A liquidação corresponde ao período que antecede a extinção da pessoa jurídica, após ocorrida a causa que lhe deu origem à sua dissolução, onde ficam suspensas todas as negociações que vinham sendo mantidas como atividade normal, continuando apenas as que já iniciadas para serem ultimadas. A sociedade, a partir do momento que ela entra nessa fase, ela não pode mais negociar com ninguém. O que ela já tem de compromisso, ela tem que honrar, tá? Então, já comecei um contrato que já assinou, ela vai ter que honrar, mas ela não pode fazer novos, tá? Então, antes de extinguir a sociedade, há necessidade da liquidação. É a hora de fazer os cálculos, é a hora de proceder com a partilha, tá? Efetuado o pagamento de todos os credores, aí sim pode ir para a extinção. Mas se a sociedade não tem dinheiro para quitar tudo, ela não vai conseguir extinguir, ela não vai conseguir encerrar as atividades. Ela vai ficar ativa, né? Ativa no sentido de ela existe, mas inativa porque ela não pode mais operar com ninguém, tá? E se acontecer, eventualmente, de uma sociedade encerrar com dívidas, tá? O que vai acontecer? A responsabilidade daquele sócio vai ser solidária, porque é considerado um encerramento irregular das atividades. E aí a responsabilidade do sócio, que até o momento era limitada às cotas, ela se transforma em ilimitada e ele vai ter uma responsabilidade solidária com a sociedade porque ela foi encerrada de forma irregular, tá? Vamos para o próximo slide que tem alguns detalhes sobre essa liquidação. A liquidação ela pode ser voluntária, que seria amigável, ou forçada, que seria a liquidação judicial. A sociedade em processo de liquidação não poderá ser mais representada pelos seus administradores, sendo necessário nessa fase um outro personagem para a gestão da liquidação, que é a pessoa do liquidante. Tá? É muito comum, muitas vezes, indicar um administrador ou um contador que fica como liquidante. Então, é a lei número 10.406 de 2002, que tem essa previsão, artigo 51, e artigo 208 da lei 6.404 de 76. Olha só, essa daqui é a lei da SA, ou seja, a liquidação também ocorre na sociedade anônima. A dissolução, a liquidação e o encerramento das atividades, assim como as sociedades contratuais, também acontecem com as sociedades que são regidas por estatuto, né? As sociedades estatutárias. Porém, quando for uma contratual, nós temos lá os motivos da dissolução lá da contratual e da estatutária, nós temos também, que eu falei no finalzinho da sociedade anônima, da sociedade em comandita por ações, eu falei sobre a extinção também das sociedades estatutárias. Então, prestem atenção quanto a isso. Olha que interessante essa observação aqui.
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Caso os sócios tenham praticado atos resultantes de excesso de poder, infringindo lei, eles serão responsáveis pessoalmente, tá? Então, mesmo que exista a figura da responsabilidade limitada, aqui ele está infringindo a lei, nesse caso a responsabilidade dele passa a ser pessoal. Em todos os atos ou operações necessárias à liquidação, o liquidante, que é aquela pessoa, aquele administrador que foi substituído pelos administradores, deverá usar a denominação social seguida da palavra em liquidação. Já falei isso anteriormente, reforço agora, e está previsto também na lei da SA, que é a lei 6.404 de 76 de 2012, tem que constar em liquidação. Dando seguimento, a liquidação fará levantar de imediato, em prazo não superior ao fixado pela Assembleia Geral ou pelo juiz, o balanço patrimonial da sociedade. Realizará o ativo, pagará o passivo e partilhará o remanescente entre os acionistas. Primeiro paga todo mundo, quita todos os credores para depois verificar o que restou para dividir entre os sócios de acordo com a cota de cada um. Então, se eu tenho 50% da cota, eu vou ter o direito a 50% do que restou. Se meu sócio tem 20%, o outro tem 30%, 20%, 30% para o outro, de acordo com a porcentagem da cota. Procedimentos contábeis a serem tomados para proceder à dissolução e liquidação de uma sociedade. Alguns procedimentos só para vocês tomarem nota. Levantar o balanço patrimonial da sociedade, o que ela tem de patrimônio, apurando-se a situação real do estabelecimento, né, quanto às suas dívidas, qual a situação desse estabelecimento. Então, ele vai fazer esse equilíbrio. Os livros empresariais, até o momento, eles serão encerrados, né, e vão ser baixando todas as informações quanto a passivo e ativo em novos livros, tá? Nesses livros dessa fase de liquidação, tá? Nessa fase de cálculos. Então, serão abertos novos livros para que proceda essa apuração. Assim, estará dissolvida a sociedade. Proceder à abertura dos livros da sociedade em liquidação, a qual receberá a transferência dos valores ativos e passivos, exatamente como eu já disse. Proceder os registros correspondentes à liquidação, realização do ativo, pagamento das obrigações. Vão apurar o resultado da liquidação e aí sim, né, com tudo pago, vão proceder o quê? O encerramento dos livros da sociedade em liquidação, efetuando as respectivas partilhas, partilhando o que restou para cada sócio, tá? Então, essa fase, ela é bem detalhada, é muito voltada para contador, até porque eles que geralmente estão ativos nessa liquidação, eles que vão apurar os efeitos sociais, tudo. Tem que pagar todos os credores, sim. Eventualmente, eu acredito que paguei todos e encerramos a sociedade. Surgiu nova dívida que não estávamos esperando, a responsabilidade será dos sócios, tá? Não é porque encerrou a atividade que ninguém paga mais nada. Paga sim e será dos sócios a responsabilidade para quitar eventuais dívidas que não estavam constatadas no momento da liquidação, tá? Todo mundo pago, tudo certinho, feito a partilha entre os sócios. Aí sim nós vamos para a terceira e última fase, que é a fase da extinção da sociedade. A extinção da sociedade dá-se quando a liquidação da mesma tiver sido concluída, sendo necessário o requerimento do encerramento do registro na junta comercial. Na junta comercial para sociedades empresárias e no cartório de registro de pessoa jurídica, quando for sociedades não consideradas empresárias, tá? A extinção da sociedade empresarial tem um rito e formalidade própria previsto na lei, artigo 1033 a 1038, e 1102 a 1112 do Código Civil de 2002. Com a liquidação da sociedade e pagamento dos credores, sem essa observância, entende-se a infração da lei e, portanto, a responsabilidade estendida às pessoas do sócio, titulares e administradores. Não observando os procedimentos, a responsabilidade será transferida para os sócios, os administradores, tá?
porque ele será considerada uma extinção irregular. Tá? Então, tem que seguir todos os procedimentos, até para que a responsabilidade não invada o patrimônio pessoal do sócio, né? Por exemplo, no caso da responsabilidade limitada. Então, prestem atenção, porque ele não pode estar irregular. Estar irregular atinge patrimônio pessoal, tá? Então, aqui encerramos, falamos das 3 fases, né? Que é a dissolução, a liquidação e a extinção da sociedade. Às vezes, a extinção de uma sociedade, né, o encerramento das atividades, demoram muito mais do que a abertura de uma sociedade. Né? A regra, na verdade, é essa. Por quê? Existem responsabilidades tributárias, folha de pagamento, diversas dívidas e situações que a sociedade, para conseguir encerrar, ela precisa estar tudo ok, tá? Então, prestem bastante atenção nessa fase de encerramento, até porque nessa fase muitas vezes os sócios se enrolam financeiramente e é importante que o advogado empresarial conheça essas 3 fases. Né? Então aqui encerramos a apostila e qualquer dúvida eu fico à disposição. Acredito que eu marque alguma aula com vocês, até para a gente falar um pouquinho da desconsideração da personalidade jurídica, mas eu pretendo fazer isso de forma online. Acredito que será mais fácil para a gente esclarecer as dúvidas. Eu espero vocês. Tchau, tchau!